Júlio, tem mais perguntas chegando aqui e até abordando esse tema que você falou das 5 reuniões que você teve ao longo de 2021. Rafael Tílio toca no assunto que é exatamente o que eu vou tratar com você. Talvez tenha sido a 5ª reunião ou a 6ª, enfim, acho que a última, quando você encontra o presidente junto com o Nelson Sendas para apresentar soluções ou caminhos de uma pré-SAF, que foi assim denominado, né? Uma pré-reunião antes de uma possível aprovação do VAR se tornar uma sociedade anônima do futebol. Queria a tua opinião se você é a favor e enxerga como único caminho. E que você contasse, porque eu acho que muita coisa foi dita, inclusive que você pediu cargo, que pediu a demissão do Adriano Mendes. O que aconteceu nessa reunião? Rafael Tílio, Daniel Tílio manda essa pergunta também. Bom, vamos lá. A primeira reunião foi pedida pelo Nelson. O Nelson Sendas, preocupado com o clube, me ligou. Falou, Júlio, dá pra gente voltar a apresentar novamente uma proposta pro Jorge? E eu falei, Nelson, vamos tentar. Vamos lá, vamos de novo. Eu não acredito que vai sair muita coisa da reunião, mas vamos apresentar de novo a proposta. Isso foi agora em dezembro. Isso foi agora, uma semana. Natal, Ano Novo ali. Isso foi durante o final do ano, isso. Então resgatei um pouco esse projeto, fiz um esboço desse projeto, conversamos, amadurecemos o projeto, eu, o Nelson e o grupo, e marcamos a reunião com o Jorge, né? Você perguntou sobre a SAF, então deixa eu dar um passo atrás da SAF. Perfeito. Né? Eu não sou nem a favor nem contra a SAF, eu sou a favor da competência. Ou seja, sem competência, não tem SAF e nem SAF. Ou seja, o problema não é ter ou não ter a SAF. O problema é não ter competência à frente do clube. Esse é o nosso problema. A gente tem exemplos de clube que aportaram pessoas competentes e sem SAF saíram do buraco. E estavam tão ou piores do que o Vasco. Tem aí N exemplos no Brasil. Né? Então a SAF ela é um mecanismo. Galera, a SAF é uma das soluções. Não é a solução. E essa é a minha crítica a atual gestão. Porque é o seguinte, no discurso deles, não existia SAF. Não se falava de SAF em eleição, em campanha. Não se falava de criar um Vasco empresa durante a campanha. Mas falou-se de muita coisa que não se cumpriu, Júlio. Pois é. O aporte inicial de 75 mas milhões. Qual é o problema, Fábio? O problema é o seguinte, não se falava de SAF nem clube empresa. De repente, da noite pro dia, vira a única solução. Após o rebaixamento, após a permanência exatamente. na Série B. Aí vira a única solução. Sem SAF, o Vasco acaba. Foi o que eles falaram. Sim, sem Vasco, sem SAF, o Vasco acaba. Curioso. Quer dizer, não havia SAF no radar, não havia SAF no projeto de eleição, e de repente a SAF é a única solução, é a única salvação. Então, assim, eu não sou contra nem a favor. É uma das soluções que nós temos que ter a capacidade de analisar para o clube. Agora, sem competência, nem SAF dá resultado. Você vai trazer um investidor ruim, vai negociar ruim, mal, e vai trazer um péssimo resultado para o clube. Mesmo sendo SAF. E é bom lembrar o seguinte, galera. Empresas quebram. Empresas fecham as portas. Empresas falem. Entendeu? Vão à falência. Empresas são alvo de inúmeras fraudes empresariais. Então, empresa não é a solução do universo. Certo? Empresa funciona bem quando é bem gerida. Aí funciona bem. Assim como o clube também funciona bem quando é bem gerido. Então minha posição é o seguinte, nós somos favoráveis à competência, que até agora não se entregou. Seja no futebol, seja no financeiro, seja em que área for. Patrimônio, não importa a área, não se entregou. Saiu uma notícia hoje aqui dizendo que o VP de patrimônio, sei lá quem foi, estava preocupado com as licenças do clube. Me mandaram hoje de manhã um vídeo. Isso é o básico. Com a licença para permitir jogo no Vasco. Que todo ano tem que ser renovado. Que tem que ser renovado. É burocracia. São coisas que estão na rotina do clube. Desculpa, é o mesmo vice-presidente de patrimônio que virou para o Zé Colmeia, que é um apaixonado vascaíno, quando pediu para fazer a pintura, porque a pintura da sede náutica estava caindo aos pedaços, e ele mandou a resposta via um interlocutor. Se ele tiver material e pessoas, pode fazer. Quer dizer, ele não se preocupa com a pasta dele de cuidar do patrimônio do Vasco. Aí aparece um vascaíno, se quiser fazer, pode fazer. Eu delego para... A gente tá entregue assim, Júlio. Então isso é falta de competência. Claro, SAF funciona ou não funciona, é bom ou ruim. Com incompetência não tem solução. Para SAF ou sem SAF. Voltando à nossa reunião, então, qual era a nossa proposta ali? Sim, falei da gestão financeira, né, falei especificamente da questão do Adriano, coloquei para ele a minha insatisfação com a gestão financeira do clube e colocamos algumas condições para que essa proposta fosse colocada no clube. E uma das condições foi que o futebol fosse completamente apartado, independente da estrutura do clube. Certo? Fosse criada uma estrutura para o futebol que fosse
totalmente independente e que ela só se comunicaria com o clube na figura do responsável pelo futebol, chama de vice-presidente de futebol, CEO do futebol, diretor do futebol, chama do que quiser, com o presidente do clube. Fora isso, as outras estruturas do clube cuidariam do clube e não do futebol. Então o futebol teria o seu gestor jurídico, o futebol teria o seu gestor de comunicação, o futebol teria o seu gestor médico, o futebol teria... departamento à parte. A parte, o futebol teria seu gestor médico, o futebol teria o futebol da base ao profissional, do amador ao profissional, ou seja, inclusive as modalidades que não são futebol de campo, futebol tradicional, futebol de areia, futsal, todas essas modalidades que são futebol. No nosso planejamento, vou dar um exemplo, e Felipe depois pode falar sobre isso, nós colocamos o futsal como parte integrante do nosso trabalho. Que é a transição da quadra Exatamente. Que ele fez. Exatamente. Então, no nosso modelo, o futebol de salão era a parte integrante do planejamento do futebol de campo lá na frente. Claro. Então, não queríamos... O futebol de salão está dentro do nosso projeto. Tem que estar no nosso projeto. Então, quando nós fizemos esse projeto, nós colocamos de A a Z o futebol. E foi a proposta que eu fiz para ele. Então, futebol de A a Z. Todo dentro do nosso processo. Incluindo toda a parte de análise de desempenho, incluindo toda a parte de estudo de mercado. Mas quem cuidaria dessa parte? O teu grupo que está levando essa E aí, sugestão? claro, teríamos ali uma sugestão de algumas pessoas para cuidar dessa estrutura. E assumiríamos os ônus e bônus dessa operação. O ônus e o bônus dessa operação. Mas aí você estaria sugerindo a ele tirar a galinha dos ovos de ouro, porque o que chama a atenção num clube de futebol do tamanho do Vasco é o futebol. Eu sei, mas quando a galinha de ovos de ouro não bota ovo, o que faz? Entendeu? Mas você sabia que estava mexendo no vespeiro. Não, eu fui chamado a apresentar uma proposta de Entendi. solução. Eu coloquei uma solução na mesa, né? Então, foi a proposta que eu fiz. Como assim? O não eu já tenho, eu vou tentar... Não, e assim, de novo, é pensando no Vasco, 100%. Assim, eu vejo o ano de 2022 um ano muito difícil pela frente. E a gente olhar o fundamento. A gente veio de 2021, foi um ano muito ruim. E vinha no arraste de 2020. Que foi um ano ruim, mas que tínhamos um elenco montado, né? Vimos com faturamento de Série A, né? Vimos com uma estrutura mais ou menos definida de jogadores. 22 entra sem nada, pô.